Olá! Esse vídeo é para falar sobre Mindfulness, ou atenção plena, numa tradução mais direta para o português, num contexto de TDAH adulto. O Mindfulness ele pode ser aplicado por qualquer pessoa, em vários contextos, mas esse vídeo particularmente é para falar a aplicação de Mindfulness em TDAH adulto. Como o termo Mindfulness significa atenção plena, algumas pessoas no primeiro momento até acham interessante, que o TDAH, a pessoa pode ter dificuldade então de praticar Mindfulness. Isso é parcialmente verdade, por quê? Algumas características do TDAH dificultam, de fato, principalmente para iniciar o Mindfulness, mas, por outro lado, o TDAH tem algumas características que até facilitam esse processo. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Primeiro, vamos definir o que é Mindfulness para a gente estar alinhado com o mesmo conceito. Mindfulness, ele vem da capacidade humana de autorregular a atenção. Vamos pegar essa frase toda e analisá-la em partes. Então, nós começamos falando em uma capacidade de autorregulação da atenção. O que quer dizer isso? Autorregulação da atenção quer dizer que nós, como seres humanos, nós conseguimos regular a nossa atenção. A gente faz uma analogia assim, a atenção é como se ela fosse uma lanterna. Imagina uma pessoa com uma lanterna, ela está procurando coisas, ok? Aonde ela coloca essa lanterna seria a atenção. Então, eu estou aqui falando com vocês. A autorregulação da atenção quer dizer que a gente consegue, então, regular a atenção para onde nós desejamos. A gente pode fazer uma analogia com uma lanterna. Eu estou procurando alguma coisa, com uma lanterna na mão, e eu consigo escolher para onde eu quero apontar essa lanterna. No caso, a luz seria o nosso foco, seria onde está depositada a nossa atenção. Então, o ser humano, por exemplo, eu estou numa sala, fazendo várias coisas, mexendo. Suponhamos que eu estou no computador, se tocar o celular, automaticamente a atenção ela sai do computador e ela pode ir para o celular. Acabei a ligação do celular, eu volto para mexer no computador. Essa mesma atenção, ela está focada em objetos externos, mas ela também pode se focar em coisas internas. Estou mexendo no computador, tive uma sensação aqui, me deu vontade de ir no banheiro. A minha atenção, ela saiu de uma coisa externa e ela veio para mim mesmo. Eu posso focar minha atenção nos meus pensamentos, estou mexendo no computador, mas de repente eu começo a devanear, a pensar. Naquele momento, a minha atenção, ela não está focada em coisas externas, está focada no meu próprio pensamento. Isso mostra, primeiro, a nossa atenção, ela está sempre mudando de foco, isso é natural, ela fica transitando de um tópico para outro, mas simultaneamente eu consigo, de certo modo, focar essa atenção para onde eu quero. Esse processo de focar a atenção, ele é fatigável, a gente cansa. Chega uma hora que, se eu tentar ficar só no assunto, eu não consigo. A minha mente ela acaba indo para outros tópicos. Mas isso não invalida o que nós falamos. Nós temos a capacidade de atenção, de focar onde a gente quer, que é limitada, mas que existe e que a gente pode usar ela a nosso favor. A outra parte da frase fala o quê? De nós temos uma experiência aberta, de curiosidade. Qual a importância disso? Vamos dar uns passinhos para trás e entender como que foi a evolução do cérebro humano. O cérebro humano, ele não evoluiu perdendo coisas, ele evoluiu acumulando coisas. Então nós temos a nossa estrutura cerebral, vocês podem ver aqui nesse desenho, a gente pode colocar que algumas pessoas dividem o cérebro em três grandes áreas, que seria o cérebro mais primitivo, reptiliano, o cérebro intermediário, o cérebro límbico, e o cérebro mais evoluído, que é o neocórtex. Essa é uma divisão mais grosseira do cérebro humano, tá? Mas ela ajuda a entender como, ao longo da evolução, nós tínhamos, principalmente há milhares de anos atrás, nós tínhamos um cérebro muito primitivo que trabalhava através de reflexos. Esse cérebro continua atuando. Depois surgiu um cérebro um pouco mais evoluído, que seria o cérebro límbico dos mamíferos. Exemplo dele seria os cachorros, cavalos, até mesmo baleias. Eles têm um cérebro já um pouco mais evoluído, você aí já começa a ter emoções nas reações, não só reações exclusivamente instintivas. E depois surge o neocórtex, que aí já é um cérebro mais evoluído, que a principal característica dele, na minha opinião, é o ganho de habilidades estratégicas, de um pensamento que é chamado até de função executiva na área da psicologia, que seria a capacidade que você tem de modular os seus instintos, modular as suas emoções a favor de objetivos de longo prazo. Qual a importância de a gente conhecer esse processo evolutivo? Então, dentro de nós, vamos supor o cândido, vou falar em primeira pessoa, dentro de mim existem vários processos mentais acontecendo simultaneamente. Alguns eu não tenho consciência nenhuma, são totalmente automáticos, por exemplo, o controle da minha frequência cardíaca, da minha função intestinal, da respiração, isso tudo acontece de maneira automática. Mas outros processos eu tenho uma certa influência deles, alguns eu tenho consciência, outros não. E nesse processo, imagina como se estivesse
vários fluxos mentais acontecendo dentro de mim, como eu disse, alguns conscientes, outros não, e esse fluxo mental eu identifico como sendo o Cândido, como sendo a pessoa. Numa análise um pouco mais prática, tem estudos mostrando isso, mas é interessante que uma pessoa que foi muito reconhecida por isso foi um economista. Ele ganhou, inclusive, o Nobel de Economia. Tem um livro maravilhoso dele chamado Rápido e Devagar, que coloquei aqui embaixo que é a indicação, quem quiser ler, que ele explica esses diferentes processos mentais e como eles criam vários erros mentais, inclusive, assim, de interpretação, falhas humanas. Eu queria sintetizar isso passando a seguinte mensagem para vocês. Existe um Cândido, eu vou chamar ele de Cândido 1. Esse Cândido 1 é o Cândido que está fazendo as coisas. É um Cândido que não pensa muito, ele não fala muito, vou dizer assim, ele mais age, tá? Como se fosse um ser biológico. Vamos citar um exemplo, se eu tô... Aqui, essa pessoa que está mexendo no computador, igual eu falei antes, eu estou lá mexendo no meu computador, é como se o Cândido 1 estivesse digitando, estivesse fazendo as coisas. Mas, simultaneamente, existe um Cândido 2 que está ali, observando o que está acontecendo e está fazendo comentários. O Cândido está digitando, ele está lá falando. Cândido, digita mais rápido. Cândido, tem aquilo que você tem que pagar. Peraí, você tem aquele e-mail que você tem que responder. Não esquece daquela mensagem do WhatsApp. Você tem que ir no banheiro, você tem que cortar o cabelo. Esse Cândido 2, ele fica falando o tempo todo. De maneira geral, a gente não... O fluxo de pensamentos não para. É possível parar esse fluxo? É possível. O Mindfulness é um caminho para isso. Você consegue silenciar a mente durante alguns segundos. Mas, de maneira geral, o fluxo mental não para. Estou contando essa história para vocês, mas é onde que entra o Mindfulness, né? nessa confusão toda aí do Cândido 1 e Cândido 2. Olha que interessante. A gente tem a capacidade de regular a atenção. Eu posso regular minha atenção para que ela preste atenção nos próprios pensamentos. Isso seria o Mindfulness. Então existe esse Cândido 1, então o Cândido 1 está fazendo as coisas, o Cândido 2 está pensando nas coisas, mas como se o Cândido 2, esse Cândido 2 que pensa, eu posso, de certo modo, dividir ele. Vou dividindo e começa a aparecer um Cândido 3 nessa história. Esse Cândido 3 é uma pessoa que está, muitas vezes, lá silenciosa, só observando as coisas. E a gente vai até, inclusive, treinar um pouco essa postura dele mais silenciosa. Esse Cândido 3, que a gente vai treinar ele com Mindfulness, vai ser quem vai observar o Cândido 2. Então isso seria o Mindfulness. Seria a capacidade de observar meu fluxo de pensamento, de maneira, como eu disse antes, aberta e curiosa. Ele vai observar, como se fosse uma criança, ou a gente até usa o termo assim, a mente do aprendiz, um aprendiz, uma pessoa que não conhece o Cândido. Porque imagina, o Cândido 3 conhece muito o Cândido. Se ele já chegar com uma postura que sabe tudo, que já sabe o que vai acontecer, ele não vai conseguir prestar atenção no verdadeiro Cândido 2. O Cândido 2 vai ficar inibido. Esse Cândido 3, ele vai ter uma postura aberta e curiosa. Foi a segunda parte da frase que eu estou explicando com esse trecho. A terceira parte da frase fala de ser tolerante. Que eu também falei assim, que seria uma postura gentil, de autocompaixão. Essa postura, ela é muito importante, porque ela vai ajudar esses três Cândidos aqui a entrarem numa relação harmoniosa. Esse Cândido 3 que a gente está treinando com Mindfulness através das práticas, inicialmente ele é silencioso, mas muitas vezes, para ele conseguir ficar mais tempo separado do 2 e não se fundir a ele precisa falar um pouco. Então, e muitas vezes ele fala. Às vezes, sem a gente ter consciência, esse Cândido 3 ele pode ter frases, inclusive pesadas. Então, esse deu o exemplo da pessoa que estava mexendo no computador, ela tem que responder um e-mail, e ela lembra. O Cândido 2 lembrou, ok? Nossa, tem que responder um e-mail. Aí o Cândido 3 vai e fala. Cândido, como é que você só lembra agora? Tá super atrasado. É sempre assim, né? Você é muito desatento. Olha que como o Cândido 3 está inibindo o 2. Porque ele não está com uma postura tolerante, gentil, de autocompaixão. Isso é muito bacana do Mindfulness e impacta não só... Nós estamos falando mais do foco da atenção, mas o Mindfulness ele tem um impacto no estado de humor, no afeto da pessoa, na ansiedade. E já tem estudos mostrando isso também, que ele pode ser usado no estresse também. Porque quando você começa a treinar esse 3, a ter autocompaixão e ser tolerante a essa pessoa, o que ele vai dizer? Então, eu estou lá digitando, daí vem na minha cabeça, nossa, Cândido, tem aquele e-mail que você tinha que responder, está atrasado. O Cândido 3, se ele tiver uma postura aberta, ok, acontece. Mas vamos responder agora então? Sendo que ele fala menos, ele é mais pontual, mas ele está sendo treinado a não julgar, a ter uma postura aberta, a ter compaixão com a própria pessoa.
Muitas vezes a gente tem compaixão com outras pessoas, a pessoa fez uma coisa errada ou falhou mesmo, a gente tem todo um cuidado para falar com aquela pessoa, uma maneira gentil, carinhosa de falar, e conosco a gente às vezes não faz isso. Nós às vezes somos duros, exigentes. Isso pode ser efetivo a curto prazo, por uma coisa pontual, mas a longo prazo não é a melhor solução. Tem vários estudos mostrando que quando eu estou num estado de humor positivo, estou disposto, com vitalidade, a minha capacidade mental melhora, eu consigo pensar de maneira mais estratégica, ser mais efetivo, do que quando eu estou num estado tenso e com medo e preocupado. E muitas vezes essa tensão, ela não é do mundo externo. Ela advém dos pensamentos que eu tenho, né, de como esse Cândido 2 fala das coisas, e o 3 também, sobre o que aconteceu na minha vida. Por exemplo, se eu bati de carro, se eu tiver um acidente de carro, a tendência natural que eu tenho é que eu fique triste, mas esse grau de tristeza está muito relacionado a como esse Cândido 2 vai ficar falando sobre isso. Se eu tiver um acidente de carro e ficar me punindo, Cândido, você tinha que prestar mais atenção, Cândido, você sempre faz isso, e agora como é que nós vamos pagar a conta? Toda essa reação mental, ela vai gerar mais sofrimento e não vai solucionar o problema. Se eu tiver uma postura mais compassiva comigo mesmo, Cândido, aconteceu, pode acontecer com qualquer pessoa, o que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? E agora a gente está com um problema, vamos resolver? Você consegue resolver, eu sei que a gente vai achar uma solução para isso. Provavelmente essa postura mais humana, aberta, tolerante, vai gerar mudanças comportamentais provavelmente muito mais efetivas do que se eu vier me punindo e me agredindo. O problema é que esses três Cândidos aqui, eles acontecem tão rápido que a gente acha que é uma pessoa, que tudo é uma coisa só. Tudo se funde. O Mindfulness consiste, à medida que eu vou treinando esse Cândido 3, a eu separar essas pessoas e não me identificar tanto com o problema. Olha que interessante. Eu tive um acidente de carro, fiquei triste. Só que quem ficou triste provavelmente foi o Cândido 2. O Cândido que tem o lado emocional. O Cândido 3, ele consegue não ficar triste com isso. Ele se distancia do problema e vê o problema de fora. Isso também é uma característica essencial do Mindfulness, a mudança de perspectiva, e a gente chama de quê? De desidentificação. Eu não me identifico tanto com o problema. Eu me distancio dele, e aí, nessa perspectiva mais distante, eu consigo analisar de maneira mais efetiva o problema. Do que nós descrevemos, a gente fala que nós temos duas características centrais do Mindfulness. Primeiro, atenção ao presente, e segundo, essa mente aberta com curiosidade. E eu estou citando esses dois conceitos só para reforçar o que eu disse lá no início, que o Mindfulness ele não é o oposto de TDAH, e pessoas com TDAH não têm em si uma dificuldade maior do que outras pessoas para praticar Mindfulness. Por quê? Nessas duas características, de fato, a questão da atenção é uma dificuldade para o TDAH, e nisso ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a questão de abertura e curiosidade, pessoas com TDAH têm uma tendência a ser mais curiosas, a serem mais espontâneas. Por isso, esse outro aspecto do TDAH, ele balanceia o outro lado e facilita também o aprendizado de Mindfulness. O aprendizado de Mindfulness ele pode ser feito com cursos, com livros. Hoje na internet tem muita coisa legal, gratuita para a pessoa aprender. Tem aplicativos também no celular. Eu vou colocar algumas coisas na descrição do vídeo sobre onde a pessoa encontrar mais materiais, tá? Todos gratuitos. Existe esse livro que eu vou colocar como uma sugestão, um livro muito bom, um resumo também em geral. Para quem tem TDAH, tem isso aqui que é maravilhoso. Muito dessa apresentação eu retirei desse livro. Mas infelizmente esse livro só tem em inglês, mas quem aí dominar a língua vale a pena demais ler esse livro. Ele consegue resumir bem os conceitos dentro de um contexto de TDAH. Eu queria deixar agora para o restante do vídeo exemplos práticos para vocês de como que o Mindfulness de fato ele nos ajuda. Como que eu uso o Mindfulness no meu dia a dia? Eu faço práticas formais, eu uso um aplicativo específico que me ajuda nesse sentido, que é o Lojong. Também não tenho vínculo com o aplicativo, é um aplicativo gratuito, que me ajuda muitas vezes a me relaxar, até ajudar no processo do sono, muitas vezes eu medito à noite. Existe essa prática formal, mas particularmente eu dou mais valor ao Mindfulness para práticas informais, que eu faço no dia a dia. Vou dar exemplos práticos para vocês. Uma técnica do Mindfulness é o escaneamento corporal. O Mindfulness seria você modular a sua atenção para o presente. Uma área que você pode modular é seu próprio corpo. Por exemplo, estou dirigindo, parei no sinal de trânsito. É um momento que muitas pessoas vão sofrer, que vão estar tensas ali esperando o sinal abrir. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu transformei esse momento num momento de conexão e até de relaxamento. Então, eu parei lá,
eu começo a concentrar minha atenção no meu estado, no estado de contração dos meus músculos, de como que está a minha respiração, como que está a posição dos meus braços, o que eu preciso fazer para ficar mais relaxado. E aí eu me conecto, o sinal abriu, eu vou embora. Tá? Então isso é uma técnica muito rápida de mindfulness. Outra técnica que eu uso é usando a própria respiração como âncora. Eu vou iniciar uma apresentação, onde eu respiro fundo, solto o ar lentamente, me conecto à respiração. Eu posso fazer isso 2, 3 vezes e eu inicio. Foi uma coisa muito rápida, não foi uma prática de relaxamento usando a respiração, uma coisa simples. E durante falas, durante momentos que eu estou conversando com as pessoas, eu sempre tento buscar como está a minha respiração e relaxar ele. Por exemplo, se eu estou muito tenso, muitas vezes eu foco a minha atenção na própria respiração, principalmente na parte na qual você expira o ar. Então você, ó. Então quando estou tenso, eu foco na expiração e faço várias expirações prolongadas e volto. Essa pausa que eu faço no meu fluxo de pensamento ajuda a relaxar. Outra técnica que eu faço comigo, que particularmente é muito útil no TDAH, é assim, ao longo do dia a nossa mente, a nossa atenção cansa e a gente começa a devanear, às vezes sonhar acordado. Tá? A gente está fazendo uma coisa, mas o pensamento ele vagueia, ele vai para outras coisas. E nós fazemos isso de maneira automática. Mas quando uso Mindfulness, olha que interessante, eu estou com o Cândido 3 lá bem treinado, o Cândido 3 consegue perceber que o Cândido 2 está cansado e está devaneando. Então eu falo, olha que interessante, eu estou aqui mexendo nesse tópico, fazendo essa coisa, mas eu já estou pensando em outra coisa. Será que não é uma hora de eu descansar e mudar e tentar outra coisa? Eu fiz o vídeo falando de hiperfoco, né? Lá eu descrevo que eu estudo normalmente no máximo 40 minutos um tema, 50 e vou trocando. Às vezes a gente está muito empolgado, a gente vai tentando ficar 2, 3, 4, 5 horas e a produção cai. E você começa a sonhar acordado sem perceber. Quando você tem o Cândido 3, o exemplo falando de mim, né? Bem treinado, esse Cândido 3 consegue perceber isso. Olha que interessante. Com a mesma postura aberta, eu não estou me julgando. Eu falei, Cândido, você tem que estudar 3 horas, 4 horas sem parar. Não, o Cândido 3 está lá tranquilo, ele aceita aquilo de maneira aberta. Que interessante, Cândido, parece que você está devaneando, acho que você está cansado. Vamos descansar um pouquinho? Ou vamos mudar de tópico, vamos fazer outra coisa? Então isso é uma coisa que você usa o Mindfulness. Olha que interessante. Você toma consciência de que você está sonhando acordado. Você estava devaneando, mas você não tinha consciência disso, você estava fundido, você fazia aquilo de maneira automática. À medida que você tem no Mindfulness, você começa a perceber isso. Vamos supor que eu não possa parar, eu tenho que continuar naquele projeto. O Cândido 3, ao invés dele bater no Cândido 2, falar, Cândido, para com isso, para de pensar outras coisas, vamos focar aqui no trabalho, vamos focar nesse projeto. Não. O Cândido 3, ele faz isso de maneira gentil, com autocompaixão. Cândido, eu sei que você está cansado, eu estou vendo que você está cansado, está devaneando. Mas nesse momento a gente precisa terminar esse projeto. Vamos voltar, vamos focar um pouquinho, ou você precisa parar pelo menos uns 10 minutos, 5 minutos. E ele ouve o 2 pode falar, Cândido, não, tá tudo bem, eu consigo ir mais um pouco. Não, eu não tô, eu preciso parar. Aí o Cândido 3 de maneira com compaixão. Tudo bem, Cândido, a gente vai parar, mas eu preciso que a gente pare só uns 10 minutos porque a gente precisa terminar esse projeto. Quem for começar a praticar o Mindfulness, eu trouxe essas técnicas, às vezes a gente fica muito tenso fazendo Mindfulness, a gente quer já chegar nos objetivos, já quer ter esse Cândido 3 bem treinado, a gente conseguir relaxar. Isso é um paradoxo, porque às vezes quanto mais você tenta relaxar, mais tenso você fica. Então, uma sugestão para vocês, se alguém aqui se interessar em seguir essa linha, né, estudar sobre Mindfulness, praticar Mindfulness, tenha o Mindfulness como uma prática divertida, uma prática, um momento seu um presente que você está te dando. Porque uma coisa maravilhosa que o Mindfulness vai trazer na vida de vocês é assim, em momentos, pessoas que às vezes não praticam Mindfulness, em momentos que elas eram para estar muito felizes, às vezes elas não têm prazer nenhum. Então, vou dar um exemplo para vocês, eu estou trabalhando igual um louco, eu saio de férias e fico lá na praia. Às vezes eu não estou relaxado ali, eu não estou vivendo aquele presente, eu estou tenso, eu estou pensando em coisas que eu tenho para fazer, e eu não tenho prazer. O Mindfulness, ele vai trazer isso. E essa pessoa que sai do trabalho, quando ela sentar lá na praia, ela vai viver aquele presente momento e aproveitar aquele momento. Eu vou ser sincero com você, para mim, mais importante do que esses momentos muito únicos é usar o Mindfulness no dia a dia. Então você está subindo o elevador para ir trabalhar, esse subir o elevador pode ser um momento de prazer, de relaxamento. Você está no sinal de trânsito igual disso, pode ser um momento de relaxamento. Você está arrumando a sua casa, você está lavando suas roupas, lavando o seu banheiro, isso pode ser um momento de relaxamento
e prazer. E o Mindfulness, ele ajuda a gente a conseguir isso. Muito obrigado de ter chegado até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado, que isso ajude você no seu dia a dia. Se você está gostando dos vídeos do canal, se inscreve, acompanha a gente, deixe seus comentários. Tanto a inscrição quanto o comentário ajuda muito a gente. Seja comentários positivos, mas também críticas, sugestões de melhoria. Tudo muito bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima.